Gente, eu acho que a gente pode dar início, né? Gil, eu vou passar toda a condução da reunião para você, tá? Agradeço muito vocês três estarem aqui falando de um tema tão importante, né, nos dias atuais. E a gente está aqui com três professoras da obstetrícia que trabalharam aí no ombro a ombro, na linha de frente, no cuidado do Covid e gestação, aqui dentro do nosso departamento, né? Então, é um prazer enorme ter vocês três aqui falando de um tema tão importante. E, Gil, você vai ser a chairwoman da reunião, você conduz tudo, tá bom? Vou estar aqui assistindo, tá bom? Obrigada, Elaine, obrigada, Adriana, e obrigada, Juliane. Bom Reunião dia de vocês. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer aí ao departamento pela oportunidade, o espaço aí para a gente falar de um tema tão importante. E quase 2 anos depois, né? Eu lembro que acho que foi no começo de maio que eu, a Laura e a Adriana fizemos também uma reunião parecida e era tudo novo e a gente fez toda a apresentação de tudo que a gente estava construindo em equipe, o grupo do enfrentamento, os protocolos da obstetrícia. Então, 2 anos se passaram e a gente está querendo saber aí, né, o que mudou, o que avançou, como é que está o Covid hoje na gestação, o que a gente pode ajudar essas mulheres, qual que é o nosso papel como médicos e na sociedade. E para isso, nós vamos ter a doutora Elaine Milanês, que é docente do departamento, chefe da área de obstetrícia, que vai iniciar, e depois a doutora Adriana Gomes Luz, também professora docente do Departamento de Toco-Gineco pela Obstetrícia, que vem trabalhando também, doutora Elaine, com o ambulatório, né, que a gente faz as segundas, então avaliando o segmento dessas mulheres, e a doutora Adriana trabalhando em toda a questão da pesquisa, a questão junto ao Ministério, até da elaboração dos protocolos nacionais, então, assim, duas docentes aí de muito peso e importância no tema, então espero que todos aproveitem e que coloquem as dúvidas, as angústias aqui no chat e após o término da doutora Adriana, a gente vai abrir para as discussões e vai ser um prazer estar abordando esse tema quase 2 anos depois aí da nossa reunião. Então, doutora Elaine Milanês, fique à vontade para colocar aí as que você preparou e vai compartilhar a tela. Ao final da doutora Elaine, a gente já entra com a tela da doutora Adriana e no final faz a discussão. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer aí a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né, sobre um tema bastante importante. Eu brinco que o Covid ele trouxe numa escala um pouco pior o que a gente viveu com o HIV no início dos anos 90, né? Aquela falta de conhecimento, falta de dados sobre o que acontecia de fato no impacto na gravidez e nessa situação, como conduzir, o que era a melhor estratégia de oferta de atendimento para essa grávida. E então, eu brinco que é a aula que talvez tenha as referências bibliográficas mais recentes, porque tudo foi construído basicamente a partir de abril de 2020. Né? E eu sempre brinco que quando a gente está frente a uma situação de gravidade, como foi essa infecção e tudo aquilo que ela trouxe para a gente em termos de repercussão nas nossas vidas pessoais, profissionais e dos nossos pacientes, né? A gente tem um pouco essa sensação de estar fugindo de uma bomba que a qualquer momento pode explodir e trazer uma repercussão bastante grave, né? Então, só para a gente começar um pouco a contextualizar o que foi a infecção pelo Covid-19, então, os primeiros casos apareceram na China em dezembro de 2019, já foi identificado que era um novo coronavírus, a gente tem que lembrar que anteriormente teve 2 outros que a gente vai citar ao longo da aula. Só uma coisinha, Elaine, eu acho que a imagem que está aparecendo está com vários slides, pelo menos para mim. Ah, é? Bom, eu compartilhei em tela inteira, Fernanda. Vocês estão vendo normal ou não? Tem que colocar no modo apresentação ou no livrinho, doutora Elaine? Porque não tá, a gente está vendo a distribuição de todos os slides na tela, Elaine. Ainda tá? Não. Tem que colocar no modo apresentação. Bom, deixa eu voltar então aqui para...
colocar no modo apresentação ou no livrinho, para aparecer só o slide que você está falando. Eu estou compartilhando uma janela. Abre lá embaixo, Elaine, no livreto. Pronto, deu certo? Agora deu. Agora deu. Obrigada. Acho que eu cliquei no lugar errado e não percebi, perdão. Bom, enfim, obrigada, Fernanda, por ter alertado aí. Então, em dezembro de 2019, começaram os primeiros casos, rapidamente se espalhou pelo território chinês, pelo mundo. Em janeiro de 2020, já foi declarado como uma emergência em saúde pública global. Em fevereiro, já determinou o nome conhecido até hoje, né? Em março, já é definida como pandemia. E no final de fevereiro, a gente tem o primeiro caso no Brasil, depois o primeiro óbito um mês depois, e aí um crescimento progressivo, assustador, e todo o impacto que isso trouxe nas nossas vidas, né? As primeiras estratégias profiláticas iniciadas no mundo foram já em janeiro, frente ao potencial de disseminação da doença. No Brasil, a partir de fevereiro, mais ainda, com uma estratégia bastante frustra, né, e algumas críticas em relação a isso, mas foram instalados centros de operação de emergência, reconhecida como emergência de saúde pública, e com estratégias de controle se iniciando a definição. Só para a gente ter uma ideia do que isso dimensionou, em abril, no mundo a gente já tinha, a epidemia começa em dezembro, final de dezembro, em 13 de abril a gente já tem quase 2 milhões de casos e quase 115 mil mortes, com mais de 200 países com infecção notificada. Nunca a gente viveu uma pandemia nesse nível. No Brasil, nessa época, mais de 22 mil casos, mais de 1.200 mortes, ainda com enfrentamento difícil em 2020 pelo Ministério da Saúde. A gente chega em junho, já como segundo país em número de casos, né, eram 8 milhões e 500 mil, acima disso, no mundo, 1 milhão estava aqui no Brasil, e a gente chega agora em março com quase 500 milhões de casos no mundo, mais de 6 milhões de mortes, mas já com uma estratégia funcionando, que está dando algum alento, que é a questão da imunização. No mundo, aí, mais de 10 bilhões de doses administradas, que com certeza estão impactando na sobrevida. Então, hoje, em março, a gente tem no Brasil quase 30 milhões de casos confirmados, mas, infelizmente, quase 700 mil mortes. Mais com uma porcentagem de população vacinada, que nos dá um alento, né? Segundo a John Hopkins, estamos aí com 75,4% de imunização. E, obviamente, que isso teve impacto na mortalidade, né? Então, aqui vocês estão vendo o último gráfico do panorama que a John Hopkins atualiza dia a dia, e aí a gente vê que quando aumentou a incidência, né, a ocorrência da nova variante, da Delta, em abril do ano passado, nós tivemos um pico de mortalidade significativo. A Omicron entra agora, a partir de janeiro, faz um pico significativo, mas a mortalidade não acompanha, e a gente considera que isso, obviamente, tem um impacto positivo da imunização. Então, quem causa aí essa infecção, né? O coronavírus, ele é uma grande família de RNA vírus, que são chamados de corona, porque eles têm essas espículas aqui apresentadas em vermelho na superfície, que é a proteína S, que é a porção mais antigênica do vírus, né? Então, essas espículas é que vão se acoplar à célula do hospedeiro e causar a introdução do vírus, então, dentro dessa célula. Antes de 2019, a gente já tinha tido 2 epidemias de maior gravidade causadas por 2 outros tipos, era em 2002 na China o SARS-CoV-8, com quadros também respiratórios graves e uma letalidade de 10%, e depois em 2012 causada pelo MERS, né, a febre do Oriente Médio, com uma letalidade de quase 40%. Então não é de hoje que se estuda coronavírus no mundo com essa preocupação. Mas, muito diferente da atual, ambas causaram mais de 1.000 casos cumulativos, então muitíssimo inferior ao que a gente vive hoje. O SARS-CoV-2, ele é um RNA vírus da família Coronaviridae, a subordem é Anidovirales, é a linhagem C do gênero beta-coronavírus. Ele resulta de várias recombinações virais que lhe capacitaram a quebrar a barreira biológica e sair do ciclo animal-animal e entrar para o ciclo de infecção entre seres humanos. Teoricamente, o morcego é o hospedeiro primário, ele tem um período de incubação aí que varia de 2 a 14 dias, com uma média ao redor de 5 dias, e as formas mais efetivas aí de disseminação são por meio de secreções, excreções respiratórias, direto ou indiretamente aí por espirro, tosse, contato pessoal com pessoa infectada, objeto contaminado à boca, objetos inertes, com uma infectividade realmente assustadora, que piorou ao longo de todas as variantes que foram se assumindo, com a Omicron com uma capacidade de disseminação muito maior que as cepas anteriores.
Então, as formas de transmissão estão muito bem conhecidas já, e por isso as medidas de intervenção para a gente tentar evitar aí, com o uso de máscara, a disseminação de gotículas, evitando contato, né, evitando aperto de mão, abraço, superfícies não higienizadas, tudo isso sabendo que agora a gente tem, pela condição da imunização, um pouco de afrouxamento dessas medidas de profilaxia, mas ainda com pouca segurança se isso de fato está no caminho correto. Então, essa proteína S aí da superfície do coronavírus, do SARS-CoV-2, né, ela precisa ser ativada para se ligar ao receptor da célula. Esse processo de ativação dessa proteína é mediado por enzimas da célula hospedeira, então a TMPRSS2, que é essa proteína, né, essa enzima que favorece esse acoplamento, e o receptor da enzima conversora de angiotensina também está relacionado ao ciclo de infecção e ao acoplamento das células. O SARS-CoV-2 ele usa com muita eficiência esse receptor da enzima de conversão, e principalmente na célula pulmonar ele tem uma adesão bastante eficiente, e isso faz uma disseminação muito rápida pelas partículas aí de trato respiratório. Depois que ele infecta a célula, ele provoca um dano direto à célula do trato respiratório inferior, e aí o quadro vai ser de gravidade variável, a depender do equilíbrio entre a carga do vírus e a resposta imunológica do hospedeiro. Mas, de maneira geral, ele tem a capacidade de promover uma intensa resposta inflamatória, o que a gente conhece como tempestade de citocinas, e, obviamente, isso traz graves repercussões nas funções respiratórias e na função de vários outros tecidos também. Do ponto de vista de clínica, os sintomas mais evidentes é febre, tosse, a dificuldade para respirar, coriza, um quadro gripal. Ele afeta principalmente pessoas entre 30 e 79 anos, menos frequente abaixo dos 20 anos, mas também acometendo nessa população as pessoas que apresentam comorbidades, inclusive causando perdas na população pediátrica também na primeira infância abaixo dos 6 anos. A maior parte dos infectados evoluirá com quadro clínico leve, mas 20% poderão ter manifestações clínicas mais graves, e geralmente essa gravidade vai ser maior em mulheres, indivíduos, com comorbidades como hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, situações de imunossupressão. Então, os assintomáticos, eles são frequentes e eles também são transmissores, esse é o grande problema que fez essa disseminação fantástica da doença. A febre e tosse é sempre o principal sintoma, mas a gente tem outros com quadros aí associados de um quadro gripal, congestão nasal, coriza, uma dispneia progressiva, dor torácica, sinais de baixa oxigenação, sinais de insuficiência respiratória que podem ir de leve a muito grave, complicando com choque. Manifestações gastrointestinais como diarreia foram muito observadas nas cepas iniciais, alterações do paladar e do olfato, insuficiência renal e fenômenos tromboembólicos aí estão entre as manifestações clínicas da doença. Então, basicamente, os sintomas vão de muito leves, de tosse, com uma febre mais baixa, até sintomas muito graves, com quadro de síndrome respiratória aguda grave, complicando, inclusive, com lesão de outros tecidos, como o rim. Então, o sintoma inicial, geralmente, febre, fadiga, uma tosse seca, rinorreia, mialgia, cefaleia, perda do olfato e do paladar, que continuam sendo bastante frequentes, lembrando que hoje a gente tem também os impactos neurológicos aí, da Covid, com lesão a longo prazo, inclusive com perda de massa encefálica, né, de massa cinzenta, em pequena porcentagem, mas também acontecendo mesmo nos quadros de menor gravidade. A dispneia, geralmente, ela está associada ao acometimento pulmonar intersticial, vai dar um quadro muito variado de desconforto respiratório que pode evoluir para uma forma de maior gravidade. E também a gente tem observado um quadro de vasculite associado à infecção viral, levando também a manifestações de pele nessa doença. Então, por exemplo, a gente tem esse tipo de manifestação, que é conhecida como geladuras, né, que geralmente pegam extremidades, pé e mãos, é detectada em quase 1/5 aí dos pacientes, geralmente é um prognóstico menos grave esse tipo de lesão presente que se associa com vasculite. Essas erupções vesiculares, geralmente eles estão associadas a uma gravidade intermediária, são mais frequentes em pacientes um pouco mais velhos. As lesões urticariformes também são registradas em até 1/5 dos casos, geralmente associam com uma coceira bastante intensa, né, um prurido intenso, e isso já é um preditor de maior gravidade para o indivíduo que apresenta esse tipo de lesão. E a lesão maculopapular, ela também pode ser presente, como em outras infecções virais, mas particularmente na infecção por Covid, ela aparece em quase metade dos casos,
e geralmente esse tipo, que em outros vírus geralmente é um quadro mais leve, aqui é um quadro de maior gravidade. E a pior lesão, sem dúvida alguma, é o livedo reticular, que já é uma situação de uma vasculite severa, que está associado com uma mortalidade mais evidente. Ele está sendo encontrado em menos de 10% dos pacientes, mas mais prevalente naqueles com formas muito graves da doença. A alteração clássica pulmonar aí nos quadros de menor gravidade, como a gente vê ali em cima à esquerda, são as manifestações, né, as lesões chamadas opacidades em vidro fosco, principalmente associada a um reticulado bem fino, um espessamento do septo interlobular, que pode evoluir para multifocais, bilaterais, envolvendo vários lóbulos, como a gente está vendo aí na última imagem de baixo à direita, e geralmente ele pega principalmente a área periférica do parênquima, com aspecto de vidro fosco, e um pouco mais extensa em região posterior de lobo inferior, que são menos oxigenadas, né? Então, aqui a gente vê um acometimento difuso. Essa foi uma das nossas primeiras pacientes, uma que infelizmente acabou não dando valor para sua gravidade, teve alta pedida, acabou obtuando em outro serviço, depois de uma internação curta aqui com a gente. Então, a gente vê aí no filminho a intensidade do acometimento de parênquima pulmonar, obviamente complicando de maneira bastante grave para a parte de oxigenação dessa paciente. Então, os critérios de gravidade, a Adriana vai falar muito bem depois na condução dos diferentes cenários, mas eles estão associados a uma frequência respiratória acima de 24, uma saturação de oxigênio abaixo de 93%, que não apresenta melhora apesar da oferta de oxigênio, quadros de alterações de hipotensão, que podem ser sempre sinais de maior gravidade, alteração do tempo de enchimento capilar e alteração do nível de consciência e função renal comprometida, que sempre são quadros que a gente deve avaliar como gravidade, recomendando internação, e a Adriana vai comentar com a gente depois o que conduzir. Então, a mortalidade nos quadros de SARS-CoV-2 estão ao redor, né, de 2%, na epidemia anterior do outro SARS-CoV ficava em torno de 10% e do MERS em torno de 34%. Mas a gente sabe que indivíduos com comorbidades terão muito pior e particularmente as gestantes estão nesse caso. Então, muda o cenário para a grávida. O grande problema de gestante com quadro infeccioso que acomete o sistema respiratório é que os próprios sintomas da gravidez podem simular quadros respiratórios de maior gravidade. Elas já apresentam algumas adaptações fisiológicas que fazem aumentar a suscetibilidade dessa mulher a essa infecção e também mascaram alguns dos sintomas de gravidade. Então, a gente sabe que no trato respiratório a gente tem hiperemia, edema, aumento de secreção. Isso facilita a instalação e a replicação do agente infeccioso. Nós temos, pelo aumento do volume do útero gravídico, principalmente no terceiro trimestre, um deslocamento do pulmão para cima. Isso leva a uma restrição da expansão da base pulmonar e dificuldade de oxigenação. A grávida tem uma coisa que a gente chama de dispneia suspirosa, né? De vez em quando ela tem que inspirar mais profundamente para expandir base. E geralmente ela apresenta também aumento do volume corrente, porque tem uma maior demanda de oxigênio para o ambiente fetal, e para compensar a hemodiluição e a redução dos seus níveis de hemoglobina pela diluição, pela expansão volêmica. Ela geralmente hiperventila, então isso diminui a pressão parcial de CO2, e isso pode causar dispneia de uma maneira subjetiva nessa mulher, e todas essas alterações acabam dificultando para a gente diferenciar o que é o padrão fisiológico do patológico nessas mulheres. Então, às vezes, o diagnóstico diferencial entre asma, pneumonia e síndrome da angústia respiratória podem não ser tão fáceis durante a gestação, e, ao mesmo tempo, as próprias modificações que a gravidez impõe ao organismo dessa mulher podem favorecer uma piora da evolução clínica. Mas, de maneira geral, desde os primeiros trabalhos, o comportamento da infecção pelo Covid-19 parece não ser diferente em gestantes em relação à população geral, em termos de clínica, mas a gente vai ver que a gravidade e a mortalidade podem ser piores. Então, o estudo inicial aí, avaliando gestantes, né, publicado pela OMS em março de 2020, mostrava aí quase 150 grávidas, com gravidade em 8% dos casos, com situações gravíssimas em 1%, mas com sintomas similares ao da população geral. A tosse seca, febre, astenia e mialgia eram sintomas mais prevalentes, mas mais de um terço dessas mulheres complicavam com pneumonia, 10% com necessidade de internação e UTI, já nessa época 3% com necessidade de intubação para a melhoria da sua oxigenação. Então, nesse momento, a proporção de gestantes com quadro grave era proporcional à da população geral,
e mais da metade, quando começaram as triagens sistemáticas, principalmente nos Estados Unidos, mais da metade assintomática no momento do parto. Então, esse primeiro estudo de uma coorte pequena em Nova York, em abril, bem no início da pandemia, do ponto de vista de avaliação de gestantes, mostrava quase 90% com quadros leves, mais 9% com quadros graves, 5% gravíssimos com necessidade de assistência ventilatória. Posteriormente, a seguinte casuística, que era com testagem rotineira na admissão para parto, mostrava 15% já de positividade nas grávidas admitidas para parto nesse hospital em Nova York e 90% assintomáticas, ou seja, quadro subclínico ou assintomático na imensa maioria dos casos nesse momento. A última revisão sistemática publicada avaliando grande porcentagem, a última não, mas a penúltima, com maior número de pacientes, mais de 31 mil grávidas em mais de 60 estudos, a maioria estudos de coortes, mostrava uma média de idade nas grávidas ao redor de 30 anos, a grande maioria, quase 80%, no terceiro trimestre das diagnosticadas, quase 20%, 16% com Covid grave, mais metade ainda assintomática, mas uma necessidade já de admissão em UTI de ventilação mecânica maior dos que os 2, 3% iniciais, passando a 7, 8%, já apresentando uma letalidade na gestação ao redor de 2%. Esse estudo de revisão sistemática também de mais de 470 trabalhos, a maioria, mais da metade quase a metade de coorte, avaliando mais de 28 mil mulheres, mais de 18 mil recém-nascidos, mostrou uma doença materna severa em 2,4%, com mortalidade materna já ao redor de 14%. Quer dizer, a gente viu que grávida realmente era uma situação de risco para a evolução, para a gravidade e para a mortalidade significativa. Uma admissão em UTI aí que variou de 2% a 7%, mas em média 3,5%, e uma taxa de detecção na gestação que variou ao redor de 0,1% na América do Norte, mas aqui na América Latina e Caribe, em média, quase 6% de detecção durante a gestação. Então, a gente viu aqui nos dados do Observatório de Covid-19, do qual até a Adriana também faz parte, mostrando aí que em 2021, que foi o grande pico da cepa Delta, a gente teve aí, por Covid-19, em gestantes, mais de 1.000 mortes, e quase 500 em puérperas, e agora em 2022, tudo bem que eu estou falando do ano de 2021, e dos primeiros aí 3 meses de 2022, mas mostrando uma redução significativa da ocorrência de mortalidade, muito provavelmente impactada, obviamente, pela vacinação em massa, e também mostrando quão ele é mais grave do que influenza ou outras situações que podem levar a comprometimento respiratório. Então, de uma maneira geral, o que a gente vê nesse gráfico aí, desde agosto de 2020 até a previsão aí para agosto de 2022, uma redução significativa aí da mortalidade, o grande pico da Delta, que foi também o que a gente observou no nosso serviço, com uma mortalidade mais significativa. Então, aqui simplesmente é para mostrar o impacto da imunização, antes da vacinação, número de óbitos maternos por semana, e agora o que a gente tem no final e ao longo de 2021, depois do início de uma vacinação maciça. O diagnóstico laboratorial, ele está relacionado a testes que identifiquem diretamente o vírus, então vai ser basicamente pelos testes de biologia molecular, o PCR, a reação em cadeia amplificada, mas a gente também pode ter testes que detectem diretamente antígenos de proteínas virais. Temos também sorologias, que podem ser da técnica aí de imunofluorescência ou quimiluminescência, a geração imunoenzimática, e temos os testes rápidos, que nessa situação têm a capacidade de identificar, inclusive, IgM e IgG. Então, geralmente, a recomendação até o 7º dia é a realização do PCR, e após o 20º dia, aí, a sorologia quantitativa para IgG. Então, de uma maneira geral, o que se recomenda? Até 5 dias aí de sintoma, maior positividade dos testes de antígeno e PCR, mas podendo ficar positivos eventualmente até o 9º dia. Eventualmente, a partir do 7º dia, se detecta a presença de IgM, o IgG aparece em torno do 14º dia, o IgM tende a desaparecer com 3 semanas, a partir de mais ou menos 28 dias, a gente tem a negativação total de qualquer antígeno e do RT-PCR, e depois do 28º dia, o que se espera é a detecção apenas do IgG, isso de uma maneira geral, mas a gente sabe que, eventualmente, você pode ter detecção de PCR positivo tardiamente, principalmente por partículas virais que permanecem aderidas e não significando replicação viral no trato respiratório.
Então, aqui é só para a gente ver que o período de incubação aí de 1 a 2, com uma média de 5 dias, a titulação de vírus aqui em amarelo e depois a titulação de anticorpos, mostrando o que a gente espera aí na dinâmica de uma infecção viral habitual e as interpretações muito similares ao que a gente faz para outras situações. Então, o diagnóstico de certeza mesmo é mostrar que tem vírus replicando, é com PCR mesmo. O teste rápido, que é a mesma tecnologia que a gente usa aí para HIV, sífilis e hepatites, né? Punção de ponta de dedo, e aí a gente faz uma corrida eletroforética e você vai ter os testes de anticorpos totais iguais aos de gravidez ou de HIV, 2 listinhas vermelhas significa positivo, significa identificação de partículas virais, de anticorpos, desculpe, e depois os outros sendo negativo ou inválido quando apenas a amostra do paciente vira e o controle não, e inválido quando nenhum deles positiva. Na realidade, a gente tem também os testes rápidos com detecção isolada de IgM ou IgG, e isso tem ajudado também na avaliação da dinâmica viral. Então, o teste, quando a gente vê um teste rápido negativo, a gente tem que lembrar que ele pode mesmo ser negativo, a pessoa não teve contato com o vírus, pode estar na janela imunológica como qualquer outra doença viral, incluindo HIVs, hepatites, etc., e o vírus já está presente, mas o indivíduo ainda não fez resposta imunológica com produção de anticorpos, ou o vírus já circulou, já gerou anticorpo, e uma capacidade, infelizmente, do Covid-19 é que a geração de anticorpos não se sustenta, portanto, a gente não tem uma imunidade definitiva, por isso a necessidade das novas doses aí vacinais. Então, o vírus já circulou, já gerou anticorpo, mas tem tão pouco anticorpo que o teste rápido não tem capacidade de detectar. Em relação ao tratamento, na gravidez especificamente, de uma maneira geral, apenas sintomáticos os casos leves, lembrando a contraindicação para anti-inflamatório pelas possíveis repercussões fetais, tanto de dano placentário quanto de repercussão em líquido ou em canal arterial, uso de antitérmico, antidiarreico é liberado, hidratação reforçada, se necessário, oferta suplementar de oxigênio, os quadros graves vão necessitar de internação e, eventualmente, suporte ventilatório. Então, a abordagem inicial na gravidez inclui diagnóstico diferencial com influenza e pneumonias bacterianas típicas e atípicas, então, até excluir H1N1 e outras pneumonias bacterianas, a gente acaba conduzindo como tal, a Adriana vai falar mais especificamente disso para vocês, e há também a observação de possível associação com fenômenos tromboembólicos em casos mais graves. A grávida, por si só, já tem um fenômeno de hipercoagulabilidade, então a Adriana vai dizer para vocês que nos casos de gravidade a gente vai ter que conduzir também com heparina de baixo peso. Em relação aos antivirais, na gravidez não é diferente do que a gente tem de observação fora da gestação, a gente tem ainda alguns antivirais mais novos sendo avaliados, mas ainda sem recomendação durante a gestação, como antiviral apenas o oseltamivir para suspeita de infecção por H1N1 ou influenza, quando a gente ainda não tem a definição diagnóstica. A cloroquina na gravidez, ela não tem contraindicação absoluta pelo uso, mas para COVID, assim como fora da gestação, ela também não está recomendada a partir desse ensaio clínico, que foi com um número significativo essa revisão, de mais de 5.500 pacientes analisadas. O uso do corticoide, a gente sabe que em mortalidade em formas graves, já que ele causa uma tempestade de citocina, o uso do anti-inflamatório esteroidal seria bastante benéfico, e o estudo Recovery, que avaliou aí mais de 2.000 pacientes tratadas com dexametasona versus mais de 4.000 tratadas de maneira convencional, mostrou que no tratamento de caso grave da doença houve uma redução de mortalidade, principalmente daqueles pacientes que precisavam do uso de ventilação mecânica, e ainda uma redução de 20% naqueles que precisavam de algum suporte de oxigênio. Então, paciente com gravidade que precisa de suplementação de oxigênio é considerado quadro grave, e aí o uso da dexametasona vai estar recomendado, e a Adriana vai comentar isso mais detalhadamente nos diferentes cenários. Outra questão importante é qual é o risco para esse feto? Eu tenho transmissão vertical nessa infecção? Qual que é a real repercussão fetal e neonatal da infecção materna? Então, a gente sabe que prematuridade está fortemente associada à ativação do sistema de prostaglandina, isso já foi comprovado já de muitos anos, né, de décadas, em relação às infecções cérvico-vaginais. Se eu tenho uma situação potencial de atividade inflamatória, eu tenho um risco maior potencial de prematuridade. Então, eu sei que o feto poderá se infectar por uma via hematogênica transplacentária, e isso acontece na Covid-19, por uma atividade uterina que quebra essa barreira e facilite
a ascensão, né, ou acesso desse vírus ao ambiente fetal intrauterino. Via ascendente no trabalho de parto, as secreções vaginais têm presença do vírus, e passagem pelo canal vaginal e canal de parto também infectados, são todas essas possibilidades. O que a gente teve inicialmente na avaliação lá em 2020? Casuísticas pequenas, principalmente dados da China, surgindo algumas revisões sistemáticas, mas com estudos de N muito pequeno. Mas os dados iniciais já alertavam para uma taxa de prematuridade que podia chegar a quase 50%, com uma mortalidade fetal em torno de 2% e uma mortalidade perinatal em torno de 7%, fortemente associadas a quadros de maior gravidade materna. A primeira casuística publicada de pacientes que não tinham comorbidades não mostraram manifestações clínicas graves, e a maioria dos partos foram entre 36 e 38 semanas. A maioria das pacientes teve febre e pneumonia, teve um quadro de pré-eclâmpsia, de alteração de função hepática, nenhuma mortalidade fetal neonatal, mas nessa casuística pequena já teve a presença de quase 15 a 20% de trabalho de parto prematuro e baixo peso começando a apresentar, 100 casos de transmissão vertical. Isso foi mais ou menos o que se observou nas casuísticas seguintes, publicadas também pelo grupo chinês. Essa última mostrava, né, situações de maior gravidade, já mostrando que de 13 grávidas, a metade precisou de parto prematuro terapêutico, então já mostrando que na evolução uma tendência de piora, mas as revisões, avaliando tudo que se tinha publicado até final de 2020, ou meados de 2020, não mostrava nem potencial de malformação e nem um risco significativo de transmissão vertical. Bom, isso foi o que se sabia até essa época, mas os estudos mais recentes de revisão sistemática, avaliando uma casuística significativa de mulheres e recém-nascidos, mostrou uma taxa de infecção em torno de 2%, com uma evolução fetal e neonatal, aí de natimortalidade, de mortalidade neonatal e também de abortamento precoce, principalmente nas mulheres de maior gravidade. Então, a revisão sistemática seguinte, já avaliando mais de 31 mil gestantes, mostrou uma necessidade de cesárea por gravidade do quadro materno em torno de 50%, mas com uma taxa de prematuridade, baixo peso e admissão em UTI neonatal preocupante aí em torno dos 20%. Tá? Isso foi também uma preocupação. Outra coisa que a gente tem se preocupado muito é a questão do impacto que a infecção por Covid-19 causa no ambiente placentário. Então, a gente sabe que os trabalhos iniciais, analisando a performance de placenta, desse trabalho inicial com 16 placentas, de 15 de fetos vivos de terceiro trimestre, mostravam que essas placentas apresentavam pelo menos uma alteração vascular associada à má perfusão, com vasos anormais e com trombos intervilosos, que é o que a gente está vendo aqui, foco de vilosite linfocítica, foco de aterose e necrose fibrinoide com trombo intravascular, né, nesse seguinte, e já com edema importante de velocidades fetais, levando à preocupação do impacto que essa doença causaria, então, no ambiente placentário. Então, de uma maneira geral, nós sabemos que ocorre uma alta taxa de arteriopatia, além de má perfusão, associada geralmente a um desfecho pior do que os controles nesses fetos recém-nascidos. Não temos um sinal evidente de uma inflamação aguda ou crônica maior do que esses que a gente apresentou, e, obviamente, isso leva à necessidade de uma vigilância fetal intensiva, pois parece haver realmente comprometimento da função placentária, inclusive agora com casos descritos de gravidade variável, inclusive de pré-eclâmpsia, que é uma doença que fortemente está associada a uma má perfusão, uma má qualidade da função placentária. Então, eu queria agradecer a oportunidade, isso era para dar um panorama inicial e do que a gente tem aí de dados mais recentes em relação às coortes aí de grávidas, né? Lembrando que a gente continua recomendando aí as medidas de prevenção, apesar do afrouxamento sugerido aí pelas entidades, né, governamentais, e da preocupação de tudo aquilo que a gente viveu. Então, é uma doença que a gente ainda está conhecendo, essas publicações são dos últimos 2 anos, que é quando foi produzido esse conhecimento, e eu vou passar, então, aí para a Adriana, para estar falando, então, naquilo que a gente define como conduta necessária nos diferentes cenários aí do ponto de vista obstétrico. Muito obrigada mais uma vez, passo a palavra aí para a Adriana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sugestão do meu nome para estar participando hoje dessa reunião. Como a Juliane disse no começo, há 2 anos atrás a gente estava nessa mesma situação,
só que com uma organização um pouco diferente, porque era uma doença nova, todo mundo aprendendo com o que estava acontecendo, né? E a gente aprendeu e teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de participar da organização dos protocolos do Ministério da Saúde do Brasil, e é isso que eu vou estar apresentando para vocês, de uma forma bem resumida, né? Quais são as condutas e como a gente deve avaliar essa gestante que é acometida pela Covid-19. Então, é importante a gente lembrar que a gente precisa sempre avaliar critérios de gravidade, a identificação precoce da gravidade da doença em gestantes e puérperas é o que torna possível a gente iniciar medidas adequadas, com tratamento de suporte e encaminhar o mais rápido possível essas pacientes para enfermarias ou unidades de terapia intensiva. Eu quero voltar um pouquinho com vocês, né, e repetir o que a Elaine já tinha falado. As gestantes apresentam adaptações fisiológicas que as tornam mais suscetíveis a essas infecções, né, então os sintomas, às vezes, são um pouco confundidores quando os quadros se iniciam. E por que isso? Falando aqui, eu sei que tem alunos, então é importante a gente lembrar quais são as modificações gravídicas a nível cardiovascular. Então, a gente tem um aumento de 40% a 50% no volume plasmático, 20% no volume eritrocitário, que é o que contribui para a anemia dilucional da gestação e acaba impactando numa diminuição do transporte de oxigênio. A gente tem um aumento de 40% no débito cardíaco, uma frequência cardíaca que na gestação se eleva em torno de 15 a 20 batimentos por minuto, e fatores de coagulação, a gestante ela fica num estado protrombótico. Ao mesmo tempo... Os slides não estão passando, está só no primeiro. Ah, meu Deus. Vamos lá voltar, desculpa. Esse problema tão... esse é o slide que eu tinha falado, agora está passando? Tá, sim. Então, eu vou agora para as modificações, né, ainda do sistema cardiovascular, onde a gente vai ter diminuição da pressão arterial supina e do retorno venoso por conta da compressão artério-cava, com diminuição do débito cardíaco em 30%, uma pressão arterial que tende a diminuir 10 a 15 milímetros de mercúrio por causa dessas alterações, a diminuição da resistência vascular sistêmica, da pressão coreoosmótica e da pressão capilar pulmonar. Ao mesmo tempo, a nível pulmonar, a gente vai ter um aumento de 20 a 30% do consumo de oxigênio, de 30 a 40% no volume corrente, e a gestante tendo um esforço respiratório por ação direta da progesterona no centro respiratório. Além disso, a nível pulmonar, a gente vai ter uma redução em 20% do volume de reserva respiratória, uma capacidade residual funcional diminuída em 10 a 25%, um volume residual reduzido, uma capacidade pulmonar total reduzida em aproximadamente 200 ml. Então, entendendo todas essas modificações fisiológicas, a gente consegue avaliar de maneira mais adequada as alterações nas gestantes. Então, o que é importante a gente lembrar e ter sempre em mente quando uma paciente chega no atendimento, né, no pronto atendimento, a gente tinha uma área dedicada, ainda tem de atendimento, que é o PA-COVID, onde a paciente fazia uma triagem rápida, ou por painéis, ou mesmo pela recepcionista. Essa imagem que eu coloco aqui à direita são perguntas rápidas que a gente deixou no manual do Ministério, como você está com gripe, tem tido tosse, é sempre importante a gente perguntar sobre sintomatologia para essas mulheres, para a gente poder fazer uma primeira avaliação, né? Essa paciente depois é classificada pela enfermagem como quadro leve, moderado ou grave. Os quadros leves podem aguardar o atendimento médico e confirmando uma síndrome gripal, a paciente normalmente vai ser conduzida para tratamento domiciliar. E os casos moderados ou graves, ela vai ser já encaminhada para uma sala de urgência e emergência, onde ela vai fazer monitorização oxigênio e veia, vão ser aplicados os scores de alerta obstétrico modificado e vai ser acionado um médico para avaliação. Sempre lembrando que esses casos precisam ser notificados.
Então, isso aqui é um fluxograma rápido que a gente colocou na nova versão do Manual do Ministério, para que os profissionais rapidamente pudessem saber como conduzir os casos quando estão ali na linha de frente. Então, na avaliação dessa paciente, o score de alerta obstétrico modificado, ele se baseia em parâmetros clínicos bastante fáceis da gente conseguir ter acesso, que é frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão diastólica e sensório. Lembrando dos critérios de gravidade, né, uma síndrome respiratória aguda grave, a gente vai ter uma frequência respiratória maior ou igual a 24, uma saturação de oxigênio menor que 95, hipotensão arterial, alteração do tempo de enchimento e alteração do nível de consciência e oligúria. Lembrando que 1 ou mais alertas vermelhos ou 2 ou mais alertas amarelos já acende uma luzinha que essa paciente é um caso grave. Sempre lembrando de levar em consideração os fatores de riscos. A gente sabe que a atitude nesse momento é o que pode reduzir a mortalidade materna. Então, essa aqui, de maneira resumida, é a classificação da gravidade da doença, que a gente classifica desde infecção assintomática ou pré-sintomática, que são os casos de testes positivos, mas sem sintomas, até a doença crítica. E eu vou falar rapidamente de cada um deles. Esse é um quadro que também a gente deixou destacado no Manual do Ministério, onde definia doença leve, moderada e grave, e os principais fatores de risco, como diabetes, doenças cardiovasculares, a obesidade, a hipertensão e o terceiro trimestre de gestação, onde as pacientes evoluíam com maior gravidade. Então, novamente, só ilustrando, esse é o fluxograma para a triagem desses casos, e agora eu vou passar rapidamente em cada um. Então, a síndrome gripal a gente classifica como um quadro respiratório agudo, que tenha pelo menos 2 desses sintomas, febre, calafrio, tosse, dor de garganta, dor de cabeça, coriza ou distúrbios olfativos e gustativos. E como a gente conduz essas pacientes? Essas pacientes, elas fazem coleta de RT-PCR, normalmente são orientadas a isolamento domiciliar, com a orientação de sinais de alerta. Normalmente as medidas são só de sintomáticos, hidratação, antitérmicos e analgésicos. Lembrando que a gente tem a influenza, muitas vezes, aparecendo como confundidor, então a orientação era, se a paciente chega com sintomas até 48 horas do início do quadro, instituir o Zitamivir, 75 miligramas de 12 em 12 horas por 5 dias, ou até saída do resultado do RT-PCR. Se o RT-PCR sai positivo, a orientação é suspensão do Zitamivir. Essas pacientes precisam ser monitorizadas, né, pelas equipes de saúde em relação a sintomas, sempre um alerta que pacientes com fatores de risco e pacientes que mantenham febre persistente, queda do estado geral ou desconforto respiratório, elas devem ser orientadas a procurar atendimento hospitalar. Já o quadro moderado de tosse persistente ou febre persistente diária, ou tosse com prostração, hipotermia, diarreia, outros fatores associados, pelo menos um desses sintomas acima em pacientes com fatores de risco, já classifica essa mulher de maneira diferente. Então, da mesma forma, a gente vai coletar o RT-PCR, só que nesse caso a gente precisa internar a paciente para vigiá-la, porque ela pode ter um agravamento rápido desse quadro, né? E quando a gente interna essa mulher, a gente já providencia uma imagem pulmonar, preferencialmente uma tomografia, como a Elaine mostrou, né, das alterações quando me antecedeu, ou pelo menos um raio-x de tórax, onde não for possível fazer uma tomografia. A gente faz coleta de exames laboratoriais, porque a gente já está pensando numa paciente que está evoluindo de uma forma mais grave, considera o uso de antibiótico terapia por causa das infecções bacterianas associadas, vai fazer profilaxia com enoxeparina, né, ou heparina não fracionada, e nesse caso a paciente que precisa de oxigenoterapia, porque às vezes ela tem um quadro moderado, mas ainda está saturando em valores normais, e aí você ainda não está com ela em oxigenoterapia, então assim que a gente inicia a oxigenoterapia suplementar, está orientado corticoterapia para essa paciente. Aí a gente passa para a síndrome respiratória aguda grave e apenas 15% dos casos vão evoluir para essa forma, onde a gente já tem um quadro de
síndrome gripal, mas com dispneia ou desconforto respiratório, persistência de dor torácica, né, saturação abaixo de 95 em ar ambiente, a paciente mostrando uma cor azulada em lábios e rostos. É importante a gente lembrar que as gestantes, às vezes, se manifestam mais com hipotensão e oligúria do que com outros sintomas, e essas pacientes já vão ser conduzidas normalmente em leitos de terapia intensiva, preferencialmente em quartos com pressão negativa. Eu digo preferencialmente porque nem todos os locais têm quartos disponíveis com pressão negativa. São pacientes que vão requerer um atendimento de atenção multidisciplinar, onde envolve obstetra, intensivista, anestesista, infectologista, neonatologista, fisioterapeutas respiratórios, enfermeiros. Essa paciente precisa de suporte de hidratação e oxigenação, mantendo sempre um alvo de saturação acima de 94, deve permanecer preferencialmente em decúbito lateral esquerdo, se tiver no terceiro trimestre de gestação, considerar a pronação, né, que é uma das coisas que foi uma mudança aí de hábitos no manejo dessas pacientes. Um tratamento antibacteriano e antiviral devem ser instituídos, garantir o balanço hidroeletrolítico e os níveis pressóricos adequados, o uso da heparina e da corticoterapia. E aí a gente vem para a doença crítica, que a Ilane já comentou, que é o estado de hiperinflamação, com resposta inflamatória exacerbada, tempestade de citocinas, ativação da coagulação, e 5% dessas mulheres podem encaminhar para insuficiência respiratória aguda, né, e choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos e até a morte. É o que a gente quer evitar. Então, as gestantes em forma crítica têm todas as suas alterações gravídicas, vão ter a deterioração no sistema cardiopulmonar e vão necessitar de internação em UTI. E essa internação em UTI vai ter como suporte de oxigênio, né? A gente tem vários dispositivos e aprendeu a trabalhar de maneira mais tranquila durante a pandemia. Então, a gente tem o catéter nasal de O2, que vai manter um fluxo de até 6 litros, a paciente não tiver melhora, quer dizer, o nosso objetivo é uma saturação de oxigênio acima de 95, a gente precisa mudar de mecanismo, né, de suporte de oxigênio, então a gente passaria para a máscara de Venturi ou não reinalante, em que vai atingir FiO2 de 50%, a gente progride para o catéter nasal de alto fluxo, dependendo da marca, ele vai variar de um fluxo de 40 a 70 litros por minuto, então é um volume de oxigênio bem maior. A paciente não melhorou, ela vai para a VNI. Se ela não melhorou, a gente precisa indicar intubação orotraqueal. O tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica, ela precisa garantir uma saturação de oxigênio maior ou igual a 95%, uma frequência respiratória entre 20 e 24 respirações por minuto, evitar hipercapnia, promover estabilidade cardiovascular dessas pacientes. E quando a gente deve intubar uma paciente? Quando a paciente não consegue manter a sua oxigenação com catéter de alto fluxo ou com VNI contínuo, isso significa gestantes saturando em torno de 93 e puérperas em torno de 90. E as principais indicações da intubação traqueal também incluem a insuficiência respiratória, sinais de desconforto respiratório, né? Um PO2 limítrofe, o uso de musculatura acessória, batimento de asa de nariz, uma taquipneia importante, um rebaixamento do nível de consciência, obstrução de via aérea ou incapacidade de manipular secreções, um choque circulatório com necessidade de drogas vasoativas, como a noradrenalina. Então, a gente precisou perder esse medo de intubar a gestante e manter a gestação, né? E a todo momento a gente precisou trabalhar com que não demore para indicar essa intubação. Se a paciente não tiver melhorado com os mecanismos que você já usou, a intubação vai estar indicada. Em relação ao antibiótico, o que a gente deixou de sugestão foi iniciar antibiótico terapia com ceftriaxone 2 gramas uma vez ao dia, associado à azitromicina, ou um esquema com amoxa mais clavulanato associado à azitromicina, a depender de como é o controle de infecção de cada unidade, de cada hospital e como funciona a liberação de antibióticos. Em relação à corticoterapia, a Elaine já falou, né, vários estudos mostravam que as pacientes internadas com quadros moderados e graves que necessitassem de suplementação de oxigênio
iam ter uma melhora considerável com o uso de corticoide. A única coisa é que, a depender de um quadro inicial, a gente pedia, se possível, aguardar 7 dias do início dos sintomas, se fosse possível, para iniciar a corticoterapia, porque senão você iniciaria a corticoterapia na fase de replicação viral e podia ter piora do quadro desses pacientes. Então, o esquema que a gente deixou orientado foi a metilprednisolona, e, no caso, também poderia ser a dexametasona. Para gestantes, a gente acabou lançando mais mão da dexametasona, porque tem um esquema que, para maturação pulmonar, a gente também pode usar a dexametasona, então, poderia fazer 6 miligramas de 12 em 12 horas, 4 doses para maturação pulmonar fetal, e depois manter a dexametasona nos casos graves em que você achasse que seria necessário interromper essa gestação, então, às vezes, ficar só com a dexametasona era um esquema bastante adequado. Lembrando, então, em relação à anticoagulação, a gente precisa lembrar que essas pacientes não podem ter contraindicação, quer dizer, precisam ter plaquetas acima de 50 mil, ausência de sangramento agudo, né? Em pacientes internados, então, a gente considera na doença moderada, grave ou crítica. Você pode utilizar ajustado pelo peso ou doses profiláticas, a depender de cada caso, e lembrar que, às vezes, a gente precisa de doses intermediárias ou até terapêuticas, se a paciente estiver em esquema de diálise, se estiver entubada, se estiver em ECMO, né? Todos esses agravantes aí. E o que a gente aprendeu também com essa questão da anticoagulação, como ficaria a anticoagulação dessas pacientes, isso foi sendo estudado ao longo da pandemia, né? Então, as gestantes que ficaram ainda gestantes ou puérperas que tiveram quadro moderado ou grave, é uma recomendação da gente manter a anticoagulação a depender da fase que ela está na gestação, ou por 15 dias, ou até o final do da gestação, e puerpério, que são os períodos que a gente já vai ter maior coagulabilidade mesmo, e risco de eventos tromboembólicos, então, manter essas pacientes anticoaguladas até esse período. A pronação foi uma coisa que a gente acabou usando bastante nas pacientes com doença crítica. Lembrar que a pronação já havia sido estudada anteriormente, tinha um trabalho publicado de 2011, onde mostrava a segurança de pronar gestantes, então a gente, mais uma vez, começou a pensar em pronar gestantes nessa patologia. Qual era a indicação de se pronar? Eram pacientes intubadas que não melhoravam a saturação, ou seja, mantinham saturação abaixo de 95% em gestantes e abaixo de 92% em puérperas. Então, essas pacientes eram consideradas para pronação. Mas para pronar, a gente precisa, além disso, as pacientes que tinham uma relação de PDO2, FiDO2 menor que 150 também estavam indicadas a pronação. E a gente tem que lembrar que essas pacientes vão ficar pronadas por um período longo de 16 a 20 horas, então a gente tinha que seguir alguns cuidados. Então, a gente tinha que garantir a viabilidade fetal e a vitalidade antes de pronar. Então, sempre que esse bebê teria que ser avaliado com Doppler, com líquido, amniótico, com cardiotoco, para a gente saber se ele aguentaria esse tempo pronado, porque enquanto a mãe estiver pronada, você não vai conseguir estar avaliando a vitalidade fetal. Lembrar sempre que precisava colher gasometria 1 hora antes da prona e repetir 2 horas após a paciente supinar. Proteger olhos, mamas e proeminências, né? Porque principalmente as pacientes acima de 24 semanas, não esquecer do útero, né? E verificar sempre a fixação de todos os dispositivos, porque você está pronando a paciente, então tubo, sonda, cabos de monitorização, está tudo bem fixado e bem adequado. Quando a gente fala, né, de viabilidade, vitalidade, como a gente devia conduzir cada caso, a gente colocou esse quadro dividindo os quadros leves e a síndrome respiratória aguda grave por idade gestacional. Então, as pacientes abaixo de 24 semanas, basicamente em quadros leves ou mesmo na síndrome respiratória aguda grave, a gente priorizava o bem-estar materno.
já muda isso um pouco entre 24 e 34 semanas, porque a gente tem viabilidade fetal, então, nos casos graves, a gente considerava corticoterapia, né, cardiotocografia seriada e talvez indicar a resolução do parto nos casos graves, ou por alteração de vitalidade fetal, ou porque naquele momento a mulher se beneficiaria com a resolução do caso para uma ventilação mais adequada. Já acima de 34 semanas, a gente ficava numa condição bastante mais confortável para indicar uma interrupção no momento em que você achasse que essa paciente ia precisar de uma ventilação mais intensa, com intubação e etc. Então, aqui no manual, a gente deixou algumas alterações de vitalidades que poderiam indicar a realização do parto, dentre elas, na cardiotocografia, a gente destaca a bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias ou desacelerações variáveis, repetidas ou associadas com diminuição de variabilidade. Outra coisa que chamava atenção era o líquido amniótico, um oligoâmino importante, com ILA menor que 5 ou maior bolsão menor que 2, só lembrando que o oligoâmino isoladamente não indicava a interrupção da gestação, mas sim chamava atenção para uma maior vigilância e um melhor balanço hídrico dessa paciente, porque às vezes essas pacientes, por causa da congestão pulmonar, ficavam com o balanço tão negativo que isso ia repercutir na produção do líquido, então isso a gente precisaria conversar com a equipe de intensivistas para um ajuste mais adequado. O perfil biofísico fetal menor que 6, mas também lembrando e fazendo uma ressalva aqui, que a sedação também interfere no score desse perfil biofísico, então, às vezes, era necessário diminuir um pouco esse drive de sedação da paciente para a gente ter certeza que a vitalidade fetal estava, de fato, sendo comprometida. Doppler não mudava agudamente com a infecção por Covid, a gente deixava as alterações de Doppler mais relacionadas às pacientes que já tinham fator de risco ou patologias associadas, como diabéticas ou hipertensas ou lúpicas, que iam ter já um território placentário já comprometido, e daí com o Covid poderia ter uma piora disso. Em relação à vitalidade fetal, eu queria chamar a atenção nesse slide, porque a gente batia tanto na tecla da saturação de oxigênio, né, acima de 95, que a gente sabe que isso, né, que nessa saturação a gente vai ter uma PDO2 entre 70 e 75 milímetros de mercúrio, é o que vai permitir uma difusão do oxigênio na interface materno-fetal. Além disso, a gente precisava de um PDCO2 abaixo de 45 também para permitir essa difusão na barreira, na interface materno-fetal. O balanço hídrico e a frequência respiratória vão interferir de maneira importante na produção do líquido, na redução desse líquido amniótico, e as drogas usadas na sedação que iam interferir de maneira expressiva no perfil biofísico fetal. Então, só chamando atenção para cada ponto, né, porque essa preocupação em relação à vitalidade. E em que momento a gente deve indicar esse parto, né? A indicação vai ser fetal ou materna, a gente sempre tem que pesar na balança, lembrando que vários trabalhos mostraram que qualquer procedimento cirúrgico realizado em paciente COVID em fase ativa piora o desfecho clínico e pode acarretar um aumento da morbidade, né? Então, a gente precisava pesar bem qual seria esse melhor momento para a interrupção. Então, chama atenção aqui que isso sempre vai ser discutido em equipe multidisciplinar, né, com a opinião de vários profissionais, tanto intensivistas como neonatologistas, a gente discute a prematuridade, discute a condição com os fisioterapeutas de manutenção de suporte respiratório, etc. Na doença grave, a gente sabe que o parto não deve ser antecipado, na doença não grave, desculpa, e que preferencialmente a gente aguardaria o tempo de isolamento e considerar mesmo as indicações obstétricas. Na doença grave, esse momento do parto é o que precisa ser discutido. E qual a via de parto?
Nesse consenso de experts, a gente já via, já em 2021, que a via de parto, que no início a gente achava que deveria ser a cesárea, foi caindo por terra, porque a cesárea também, em alguns casos, acabou levando a uma fase mais inflamatória e agravamento de algumas mulheres. Então, a via de parto ficou obstétrica. Obviamente, se a paciente estiver entubada, a anestesia vai ser geral, e se ela estiver entubada, a gente vai, obviamente, levar para um parto cesárea. Lembrando que o clampeamento do cordão pode ser realizado em momento oportuno, de acordo com as diretrizes de reanimação, e que a gente orientava que essas placentas deviam ser encaminhadas para anátomo patológico, sempre que possível, justamente para a gente poder conhecer e entender melhor a transmissão vertical, acometimento placentário, etc. Na tomada de decisão, era importante a gente seguir todas as etapas, a estabilidade dessa mulher antes de indicar, né? Então, a gente coloca claramente todas as etapas no manual do Ministério. E uma vez que nasceu, quais eram as orientações para o binômio? Pacientes sintomáticas, elas poderiam amamentar, só que utilizando máscara, higienizando bem as mãos, né, para cuidar desse bebê, para amamentar, mantendo o berço da criança a 1 metro de distância, né, não teria nenhuma contraindicação para amamentação, e o binômio deveria ser mantido preferencialmente num quarto privativo. E no CAISM, o que a gente, além de todo esse suporte, o que a gente vem fazendo? Né? A gente foi um dos primeiros hospitais que avaliou prevalência, né, fazendo testes para todas as pacientes que internavam com condições clínicas ou para parto, e esse gráfico mostra como foi a prevalência da positividade do COVID nas diferentes fases, né, da doença. Então, ali em março de 21, a gente tinha uma prevalência alta das pacientes sintomáticas, a mesma coisa aconteceu por volta de junho, e depois, em janeiro, de novo, essa ascensão. Mas o que mudou um pouquinho nesse gráfico é que em janeiro a gente observa mais pacientes positivas também com os COVIDs de vigilância, sejam de pacientes que estavam acompanhando RNs internadas em UTI ou as nossas pacientes, né? Isso fala a favor de como a vacinação veio impactando em relação a isso. Mas o que eu queria mostrar é que desde o começo da pandemia a gente se debruçou na parte de pesquisa também, né? E foi lançado esse estudo Rebraco, que é coordenado pela Laura, Renato, Guilherme, Rodolfo, várias pessoas envolvidas, né, nesse projeto, e porque a gente também queria conhecer como funciona tudo isso. Atualmente, a Rebraco faz parte do Rebraco MS, então essas são as primeiras publicações desse trabalho do CAISM, né, e dessa coordenação a nível Brasil. Tem 16 outros centros participando junto com a gente, né, dessa rede de vigilância. E para vocês, né, que estão aqui presentes, alunos e residentes, a gente atualmente identifica o cartão de pré-natal dessas pacientes com esse carimbinho marcado, que são as pacientes que necessitam de coleta de materiais durante o parto. Então, esse aqui é um exemplo do kit de materiais, e esse aqui é a lista de coletas de amostras biológicas que a gente faz com esses estudos, né, tanto de secreção materna, né, de SUAB, que é o RT-PCR, sangue materno, secreção vaginal, urina, fezes, placenta, líquido amniótico, cordão, leite, secreção respiratória do recém-nascido, tudo isso vem sendo coletado, e para responder exatamente o que a Elaine já havia falado, né, quer dizer, por que a gente faz a coleta de tantos materiais? Porque a gente quer, de fato, conhecer qual é essa possível transmissão vertical que essa doença traz e quais as repercussões. Então, falando agora rapidamente sobre vacinação, né, da importância da vacinação para a Covid-19, então, passando rapidamente, a gente tem alguns tipos de vacinas, de vírus inativado, no Brasil a Coronavac é a mais conhecida, é uma tecnologia bastante usada em outras vacinas e que a gente tinha bastante segurança para o uso. Existem também vacinas de vetor viral, que, no caso,
A da Oxford, a AstraZeneca, e a Janssen, que é a dose única, utilizam essa tecnologia. Vacinas de RNA, que é a da Pfizer e a Moderna. No Brasil, a gente tem disponível a BioNTech e Pfizer. A preocupação com vacinação em gestantes é grande, é internacional, é nacional. Isso foi lançado em fevereiro desse ano, a orientações com perguntas e respostas rápidas da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então, por que a gente insiste tanto nessa orientação? Porque a gente tinha um grupo grande de gestantes com medo de tomar vacina, então, essas orientações de entidades internacionais são importantes, né, para que a população fique mais tranquila. Mas também, graças a Deus, a gente já tem trabalhos hoje, esse aqui publicado bem recente, de fevereiro de 2022, que é um trabalho que é um estudo prospectivo em 2 centros acadêmicos de Boston, onde eles compararam mulheres vacinadas e infectadas pela Covid entre 20 e 32 semanas, e o que eles queriam saber? Eles incluíram 77 mães grávidas vacinadas, compararam com 12 com infecção sintomática na gravidez, e após 6 meses coletaram a amostra de soro de 28 recém-nascidos de mães vacinadas e 12 de bebê de mães infectadas pela doença, e mostraram que os títulos de anticorpos nas mães vacinadas permaneciam, tinham uma persistência maior, o que deixa a gente muito feliz e o que faz com que a gente reforce que esses achados fornecem um incentivo para todas as nossas gestantes buscarem a vacinação contra a Covid, né? Por que é importante? Porque ela não está só se imunizando, ela também está imunizando o seu bebê. Então, rapidamente eu vou passar aqui nos dados, a Elaine já tinha comentado, então, para a gente entender que a partir da 20ª semana epidemiológica, em 2021, iniciou a vacinação, né? E aí a gente tem uma redução importante dos números de internação e óbitos, né? Esse gráfico mostra como isso aconteceu, o número, né, importante de redução após a vacinação. É lógico que vocês veem um pico aqui em janeiro, mas isso foi com a Ômicron, como a Elaine já havia comentado, com menor gravidade, muitas pessoas infectadas, apesar da vacinação, mas com quadros muito mais leves, não tendo óbitos e internações de muitos pacientes. Para perder também o medo da vacinação, eu trago esse gráfico que mostra que a gente, né, atualizado do observatório de 17 de março desse ano, a gente tinha 2.015 mulheres que foram a óbito por Covid. A vacinação, a gente teve um óbito pela AstraZeneca no Brasil, mas que estava dentro do esperado, não foi porque ela foi porque ela talvez fosse uma gestante, mas talvez ela tivesse tido essa mesma reação não sendo gestante, e nenhum óbito por Coronavac, né? Isso aqui é um gráfico que a gente tem, mas é uma atualização de janeiro, que 15% das pacientes que tinham ido a óbito, elas eram não vacinadas, 9% tinham tomado apenas uma dose e 3% que já faleceram tendo tido 2 doses. Então, a importância da gente ter essas reduções com a implementação da vacina. E o CAISM não ficou atrás, né? O CAISM também fez uma campanha de vacinação internamente, divulgou em mídias sociais, falando da importância da vacinação para essas mulheres, né? É o que a gente pode fazer, instruir a população e estimular que cada mais pessoas sejam vacinadas. E nós, do Ministério da Saúde, também fizemos esses vídeos educativos que foram divulgados nas mídias sociais, falando sobre vacinação em gestantes. Esses vídeos tiveram enfoque para mulheres, mas também para profissionais de saúde em relação à vacinação. Era isso que eu tinha para conversar com vocês, fico aberta para discussão e perguntas. Esse é o link para o manual, a 2ª edição já revisada, que foi publicada agora em 2022. Obrigada. Obrigada. Nós agradecemos imensamente a doutora Elaine e a Adriana pelas exposições absolutamente completas, com uma abrangência de toda a revisão da literatura, não só nos aspectos
epidemiológicos, como conceituais, e de onde viemos para onde estamos chegando, né? E então foi assim, eu vou confessar que eu fui fazendo algumas perguntinhas para colocar para vocês, e à medida que vocês foram falando, eu fui riscando. Então foi tão assim completona que deixou a gente até com poucas dúvidas, lógico que dúvidas todos nós temos aí até nos próximos anos aí em que essa doença ainda vai conviver conosco, né? Mas realmente foram completas e muito abrangentes, né? E eu vou dar uma olhada, né, no chat primeiro e depois vou tentar dar umas provocadas, tá bom? Tem uma pergunta, vários elogios, né, do doutor João Luiz, da doutora Fernanda, do Cássio, né, pessoal elogiando as apresentações, como não poderia deixar de ser, né, a Juliana. E o Cássio faz uma pergunta: para onde vamos agora nessa fase da pandemia em relação à atenção pré-natal? Eu acho que eu vou jogar para a doutora Elaine essa pergunta. Bom, Cássio, a gente gostaria de ter uma resposta objetiva, consistente, mostrando que a gente vai ter um impacto excelente no resultado perinatal. Eu acho que assim, a gente caminhou um pouco no conhecimento do que pode causar na placenta e nas repercussões maternas. Então, o que a gente tenha, na realidade, na atenção pré-natal hoje é um grande foco em tentar prevenir que essa mulher desenvolva comorbidades associadas a respostas inflamatórias anormais. Então, é a detecção precoce, é estar atento, e no ambiente fetal, pelas graves repercussões placentárias, a gente vigia muito de perto crescimento fetal e vitalidade também, mesmo nos quadros de menor gravidade. A gente tem um grupo grande no HC hoje trabalhando com os impactos neurológicos, mesmo dos quadros leves. Então, alguns dados que agora estão ficando mais substanciais têm nos preocupado, né? Eu, particularmente, que tive Covid 2 vezes, né? Estou bastante preocupada, porque a gente tem visto que mesmo os quadros leves estão tendo impactos de danos neurológicos que a gente não conseguia ou não sabia avaliar previamente. Então, óbvio que a gente tem uma preocupação com essa mulher do que vai acontecer no futuro. De maneira geral, as nossas pacientes oligossintomáticas, aquela que a gente detecta na vigilância, a gente está tendo uma evolução bastante favorável, tanto do ponto de vista materno quanto fetal neonatal. Mas eu gostaria de ter, assim, uma resposta objetiva e dizer, olha, controlamos a pandemia, a vacina vai resolver o nosso problema, mas a gente sabe que o pessoal da Imuno, que estuda a questão de resposta imunológica à Covid, sabe que a pessoa, mesmo vacinada, não consegue sustentar essa resposta imunológica durante longos períodos. Então, a importância da gente aderir às repetições de dose, que a gente ainda não chegou a uma definição se vai ser a cada 6 meses, a cada 8 meses, enfim, né? Os trabalhos sugerem que depois de 6 meses a gente perde uma grande porcentagem dos anticorpos induzidos pela vacina, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é, realmente, a Fernanda está colocando aqui o reforço da questão da imunização, não só para a Covid, né? Porque a gente sabe que toda vez que surge uma doença nova, ela assume o protagonismo e as outras acabam ficando em desuso, então a gente está voltando a ter de novo, né? Morte por dengue de novo, né, eventualmente algumas outras infecções que estavam controladas, então ter esse cuidado. Mas eu acho que assim, o grande foco na atenção pré-natal é uma vigilância estrita dos casos, rastrear de maneira objetiva sempre que possível e imunizar de maneira universal, insistindo com essas mulheres da segurança da vacina. Eu tenho um amigo que foi presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, né, o Edmilson, e ele sempre falava que morrer de doença imunoprevenível no século XXI, no mínimo, é burrice. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente incentivar essa questão da disseminação da vacina. Isso. Quer complementar aí, né, Adri? O que a Fernanda falou é muito importante. A gente tem uma baixa adesão da terceira dose, a gente tem visto isso, né, nas gestantes principalmente, e por isso esses outros documentos foram publicados pela OMS, pela OPAS, porque isso não é uma característica do Brasil, né, é uma característica internacional de que a paciente já tem medo de ser vacinada grávida, né, e aí ela tem
mais medo de tomar a terceira dose, que seria o reforço, e a gente sabe da necessidade do esquema completo, e o esquema completo a gente considera com 3 doses para a imunização adequada. E os trabalhos hoje vêm mostrando que, de fato, a gente tem o benefício da imunização dos recém-nascidos, então esse é um ponto que pode ser um fator positivo para convencer as mulheres que não querem tomar a terceira dose, que ela não pense só nela, mas pense no seu recém-nascido, porque a gente tem descrições de recém-nascidos com quadros graves, são poucos, graças a Deus, que evoluíram com quadros graves, mas existem casos de recém-nascidos que nasceram contaminados ou se contaminaram na comunidade após o nascimento e que evoluíram de maneira grave com mortalidade. Então, eu acho que não só a gestante, mas as pacientes que pretendem engravidar, aquelas que estão na fase pré-concepcional, devem ser muito bem orientadas para serem vacinadas antes até de pensar em gestar, né? E sempre a gente reforçar todas as imunizações, como a Elaine falou e a Fernanda falou, que isso é um trabalho de formiguinha, que a gente não pode nunca esquecer de todas as vacinas que a gente tem que oferecer na gestação e incluir o Covid como um ponto aí nessa imunização. Só queria falar uma coisinha só, Gil, também, que eu acho que, assim, nunca no mundo nós vacinamos bilhões de pessoas em tão curto intervalo de tempo. Então, é óbvio que alguns eventos, a pessoa que abortar, aborta, que infartar, infarta, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado dessa relação causa-efeito inadequada que alguns indivíduos fazem, infelizmente alguns da área da saúde, culpabilizando a vacina de uma culpa que não é dela. Né? Então, eu acho que é reafirmar realmente a segurança e a necessidade da imunização fundamental para a gente que está aí no dia a dia com essas mulheres, né? Eu acho que nós, como ginecologistas, sendo prévia à gestação, na pré-concepção ou durante a gestação, a gente tem uma função, além da técnica, uma função educativa, né? E, então, a informação, principalmente hoje, mediante as fake news, a quem joga contra, ela vem de uma forma muito atravessada, né? Então, acho que é fundamental que a gente forneça argumentos, né? Então, tenho medo da vacina fazer mal. A vacina mais testada no mundo atualmente é a vacina contra a Covid. É a mais usada no mundo e tem publicações que nos garantem a segurança, apesar de serem vacinas novas, né? E eu acho que para gente que está com uma gestante, com medo de vacinar, ou que não tem adesão, seja a vacina de Covid ou a DTPA, as outras, falar esse argumento, você vai estar protegendo o seu bebê também, né? E o bebê não vai ter vacina assim que nascer contra influenza, contra Covid, contra coqueluche, demora esse processo de vacinação. Então, esse, para quem está aí assistindo, os internos e residentes, né, vira um excelente argumento para a gente convencer nossas gestantes, né? E quando não vacinada na gestação, lembrar que o puerpério ainda é uma ótima oportunidade, que você também tem a proteção e transmissão de anticorpos através da amamentação, né? Temos uma coisa que eu gostaria que fosse destacada, né? Se eu tiver uma mulher com um COVID numa fase final de gestação, né? Como que eu devo fazer? Por exemplo, vem uma mulher que potencialmente viria para uma indução, para uma cesárea eletiva, né? E a gente percebe que ela tem um quadro de COVID, né? Então, qual que é a melhor atuação nesse caso? Lógico, um quadro leve, em que ela ou assintomático ou oligossintomático, que você detecta esse COVID. O que a gente poderia estar fazendo nesse tipo de situação? Acho que a Adriana falou eu acho, da parte dela. Gil, que eu acabei não falando, né? Então, assim, é lógico que se a gente pega uma gestante em trabalho de parto, oligossintomático, a gente vai ter que tomar os cuidados, né, na paramentação, desparamentação e o cuidado no isolamento em ambiente de sala de parto, né? Então, tanto o cuidado em manipular essas gestantes, em usar todo o face shield, todo o material que a gente já orientou todas as equipes e que a gente retreinou, cada grupo de interno que chega no CAISM, a gente orienta a paramentação
para procedimentos COVID, justamente porque a gente vai trabalhar com pacientes que vão chegar em fase de trabalho de parto, que você não vai ter como postergar esse parto, né? E que estão infectadas. Então, a gente vai ter que lidar de maneira segura, tomando cuidado de toda a equipe, para que essa paciente fique bem isolada e com todos os cuidados em sala de parto. Lembrar sempre que essas pacientes precisam de uma vitalidade bastante vigiada, da vitalidade fetal, pelas repercussões que a gente já havia comentado, porque se ela tiver uma queda de saturação de oxigênio, esse bebê vai ficar comprometido, ou se ela não estiver saturando acima de 95, eu mostrei na aula, as alterações fisiológicas vão complementar essa dificuldade da troca aí de oxigênio via placentária, e esse bebê pode ficar mais comprometido. Então, um cuidado redobrado na vitalidade desse bebê e os cuidados no manejo em sala de parto, com toda a paramentação adequada. Ela tem direito ao acompanhante, Adriana? Olha, nesse momento da pandemia, a gente passou por fases mais restritivas, mas nesse momento em que a gente tem uma boa parte da população vacinada, paciente oligossintomáticas, a gente acredita que o acompanhante é muito importante, ele vai ter um impacto aí nos resultados obstétricos, a gente sabe disso, né? Então a gente luta para que ele esteja, é lógico, esse acompanhante vai ser triado quanto a sintomas respiratórios na hora que ele interna junto com a gestante, né? Ele não pode estar sintomático, e ele vai ser orientado a permanecer, se é uma paciente que tem teste confirmado, a permanecer com essa gestante no leito isolado, inclusive ele vai fazer as refeições no isolamento junto com ela, né, para que a gente possa ter esse momento do parceiro acompanhando essa mulher no momento do parto, né, que é de fundamental importância. Perfeito. Doutora Elaine, eu estou com uma gestante no pré-natal perguntando para a gente se ela tira máscara, não tira máscara, qual que é a sua opinião, né? Nossa atualização agora é o momento, vamos tirar máscara. Como que uma gestante deveria se comportar, na sua opinião, ou vai depender? Eu pessoalmente acho que ainda está muito cedo para a gente suspender medidas de prevenção. E particularmente a gestação é um momento que tem muita suscetibilidade de evoluir com forma grave. Então, sinceramente, eu faço um paralelismo do que a gente sugere no pré-natal para evitar DST. A camisinha sempre, e eu acho que é camisinha e máscara sempre, tá certo? Eu acho que o que a gente puder instalar e manter de medidas de prevenção vai ter um impacto positivo para a saúde da mãe e do seu feto e recém-nascido, né? Eu ainda acho que está muito cedo para essa recomendação. Óbvio, talvez a gente reavalie isso daqui a um tempo, mas ainda nós estamos com 75% da população vacinada, então você tem muita gente suscetível ainda, virêmica, e a gente não sabe exatamente o que isso pode acontecer nessas mulheres mesmo imunizadas, né? A Adriana mostrou 2 casos de óbito em mulheres com 3 doses de vacina. Então, acho que ainda prevenção nunca faz mal, né? Eu falo que máscara, camisinha e caldo de galinha não fazem mal para a gestante com segurança. Eu concordo com a Elaine, Gil. Eu acho que a gente está num momento epidemiológico bem mais confortável do que a gente já esteve, mas a gente ainda tem casos internacionais e países com níveis altos ainda de infecção. Então, assim, a gestante, ela pode se prevenir usando máscara. E, principalmente, ambiente hospitalar, a gente não sugere, né, a descontinuidade do uso da máscara. Então, se ela vai ao pré-natal ou se ela está confraternizando em local muito aglomerado, ela deve manter, né? Transporte público, etc. A gente precisa continuar orientando ainda, até porque a gente tem uma grande população que não está com a imunização completa, com 3 doses, né? Apesar da gente ter uma taxa de imunização alta, até comparado a alguns outros países, ainda a gente não tem o esquema completo em todas as nossas gestantes. Então, ainda acho que é um momento de manter, como a Elaine falou, camisinha e máscara. Eu concordo, né? É uma situação de alteração imunológica, né? Então, todo cuidado aí é pouco. Então, lógico que existem situações em ambientes abertos, tudo, mas de uma forma geral, é uma população que vale a pena a gente proteger ao máximo, né? E
Eu vou falar mais uma última pergunta, que, na verdade, a gente tem lá no protocolo da situação grave, Adriana, a presença da pesquisa do dedímero. Só que a gente tem alteração do dedímero de uma forma esperada ao longo da gestação, né? Isso se torna uma prática? Como que eu vou valorizar isso? Como que funciona aí a questão da interpretação do dedímero nos casos graves? Na verdade, a gente já tem uma alteração do dedímero na gestação, fisiologicamente, né? E a gente vai considerar valores muito altos, né? Então, 5, 6, 10 vezes superior ao valor de referência, porque não é o dedímero, porque assim, no começo ele acabava sendo um confundidor e por isso a gente ressaltava a importância de pacientes com quadros leves em casa não ficarem colhendo um monte de exame laboratorial, porque o que gerava? Uma paciente com quadro leve, afebril, e aí dosavam dedímero, o dedímero estava alterado, queriam anticoagular a paciente em casa. Quer dizer, esse manejo exagerado, né, de exame laboratorial que a gente não achava adequado. Então, por isso, a gente reforça que exames laboratoriais vão ser colhidos nos casos moderados, graves ou críticos. E aí você vai ter outros parâmetros associados para você indicar um procedimento ou outro e não se basear unicamente no dedímero, que vai ser um confundidor. Mas isso a gente viu bastante acontecer aí, né, no Brasil afora, que eu participei de várias videoconferências pelo Ministério da Saúde com todo o Brasil, e as pessoas batiam na tecla de que o dedímero está alterado. Sim, mas ele vai estar alterado na gestação. Quanto ele está alterado, né? Então, assim, às vezes tinha dedímero de 150, 200, as pessoas queriam anticoagular a gestante, né? Tudo que é em excesso também tem seu prejuízo. Então, a anticoagulação, apesar da gente manejar bem, não é isento de complicações, né? Então... Perfeito. Doutora Elaine, quer ter alguma observação sobre isso? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na interpretação laboratorial de gestantes. Isso não só para o dedímero, mas para vários outros parâmetros, né? A gente vê eventualmente algumas interpretações absurdas que estão dentro da normalidade, né? Então, conduzir de maneira equivocada, levando a intervenções desnecessárias, né? Então, acho que é bem isso. E eu sempre falo que o laboratório não é isolado, né? A gente tem que avaliar a paciente no conjunto do seu quadro clínico, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Tá joia. Eu gostaria de saber se a doutora Adriana, a doutora Elaine, a doutora Fernanda querem fazer alguma pergunta que não foi colocada aqui, alguma provocação. Não? Não, só ia agradecer mais uma vez, agradecer a Adriana. A gente ficou trocando e-mails e mensagens aí para tentar uma não invadir muito a outra, né? Mas acho que foi uma associação produtiva, Adriana. Obrigada aí, tá? Pela ajuda, tá bom? E parabéns pela aula. Não, eu também queria agradecer, né, essa parceria, Elaine, sem dúvida, a gente fica com medo de invadir o espaço do outro quando divide, né, a mesma sala de aula, mas a gente tomou esse cuidado para não ficar muito repetitivo, né, e eu acho que conseguimos, dessa maneira, abordar todos os pontos principais, né, do enfrentamento dessa doença, e com atualizações, etc., né. Obrigada por dividir essa manhã comigo, Elaine. Obrigada, Juliane. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Essas são minhas considerações finais. Eu acho que a gente já está agradecer a Fernanda, porque ela espremeu a gente e falou, preciso dessa aula para o dia tal. Mas esperamos ter cumprido sua missão dada. Obrigada. Eu acho que uma coisa importantíssima que veio dessa pandemia, principalmente em nível institucional, foi a questão da multidisciplinaridade, a questão da gente juntar todas as equipes do hospital para formular protocolos, não só de proteção para a gente, mas assistenciais, a nossa infectologista Carol, nosso intensivista, né, o Breno entrou muito na questão da elaboração dos protocolos, a questão científica que está nacional e vão sair grandes resultados disso. Então, acho que assim, é uma doença que, do ponto de vista institucional e de protocolo, eu acho que nos fortaleceu e nos ensinou muito aonde a gente pode chegar, e que a gente possa aprender muito com isso e ainda influenciar quem está
nos assistindo aqui em outros momentos, né? Então, agradeço também, Fernanda. Gente, eu assim, né, passou do horário, mas eu nem cobrei vocês, né, porque assim, na verdade, eu queria agradecer muito a presença de vocês, para quem está aqui assistindo, além delas serem excelentes professoras, eu considero as 3 minhas amigas, e eu estou muito contente de ter tido essa excelente aula, essa excelente atualização, para a gente ter gravado aqui, né, na nossa biblioteca virtual aqui do departamento, tá bom? Então, agradeço demais mesmo pelo curto espaço que eu pedi e para as excelentes apresentações que foram trazidas aqui, viu? Gente, tema muito importante mesmo, tá? Então, eu vou aproveitar esse finalzinho aqui para convidar todo mundo para a nossa próxima reunião, pedir para a Márcia colocar aqui. Na próxima reunião, a gente vai ter uma professora de Ribeirão, a professora Carolina, falando sobre contracepção na diversidade, junto também com a professora Cássia, que é aqui, né, do serviço que cuida da parte de contracepção aqui no CAISM e no departamento de tocoginecologia. Gente, Adriana, Gil e Elaine, muito obrigada, tá bom? A aula foi excelente, eu mesma vou assistir várias vezes, confesso que em alguns momentos me deu, assim, uma aflição de ver a pronação, de lembrar todos aqueles pesadelos que nós passamos, né? Então, você fica meio assim, nossa, será que foi um sonho ou um pesadelo, né? O que aconteceu com a gente nesses 2 anos. Mas agradeço demais a aula de vocês e convido todo mundo aqui para assistir a aula da semana que vem. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau e até mais.